jogando assim. Não, assim, só para constatar. E no meio do segundo tempo, ele recua um pouco mais o time. Coloca 3 volantes, recua o Vini. Bom, a gente vai analisar depois. Mas é um processo que já vinha conturbado. O Brasil hoje está dominando nas ligas internacionais, Libertadores, Sul-Americana. Mas eu acho que tem que olhar um pouco mais para o mundo, para recuperar, para resgatar essa força da a camisa do Brasil que perdeu há algum tempo. Isaac, Paulo Nunes, diga. Paulo, eu quero responder essa pergunta que foi feita pro D'Alessandro, para não perder o time. Tem muito culpa, sim. Porque a partir do momento que você faz as primeiras mudanças foram boas. Para mim, o Martinelli estava sendo melhor em campo. E o Alisson estava salvando. As oportunidades que a Noruega teve, o Alisson, ele saiu e fez duas boas defesas. E o Martinelli estava indo muito bem. Ele fez as primeiras mudanças, foi bem nas primeiras mudanças, eu achei que ele teria que fazer aquelas mudanças, colocando o Endrick. Depois, quando ele faz as segundas mudanças, na segunda vez que ele vai mexer no time, que ele coloca Neymar e tal, ele tem que entender que não dá para o Neymar correr atrás de jogador, não dá para o Neymar fazer um falso 9 se o Brasil não tem posse de bola. Como você vai colocar um cara que é técnico, que nós falávamos antes do jogo, coloca o cara para flutuar, para ter bola, ele vai ter posse de bola e tal, com eles com a linha baixa. O Brasil não teve posse de bola, aí você vai colocar o Neymar para fazer o quê? Então, assim, eu acho que ele mexeu muito errado. Eu acho que o ciclo é importante, você já citou, todos aqui já falaram sobre essa nomenclatura, né, do ciclo dos 4 anos que não dá condição ou ser melhor ou pior para uma Copa do Mundo, porque há muitos jogos também são aleatórios, que acontecem em alguns jogos. E eu vou fazer um combo que passa muito, para mim, muito, pelo treinador, Ancelotti. Ele está há um ano e 2 meses na seleção brasileira. E a gente chegou na Copa do Mundo sem saber como a seleção ia jogar. A gente entrou para a Copa do Mundo sem os nomes dos jogadores. Eu acho que pouquíssimas vezes começou-se uma Copa que você não tinha, não 11, mas 10 jogadores titulares. Ele mudou várias vezes. Às vezes, todo mundo falava, ele tinha um plano surpreendendo a todos, algumas escalações que chamaram muito a atenção. E hoje, para mim, ele mexeu, ele conseguiu, mesmo com a equipe não indo tão bem, mas ele conseguiu piorar a equipe no segundo tempo. Ele conseguiu. Ele mudou a equipe, para mim, que já não tinha posse de bola desde o primeiro tempo. O Brasil chegou... Você diz na segunda leva de alterações? Na segunda leva. Ele desestabilizou toda a equipe. A equipe não se encontrou depois. Não foi por culpa de quem entrou. Foi de culpa de como a seleção brasileira já estava desorganizada. E já estava 1-0 Noruega. Exatamente. Né? E aí, quando você coloca o Neymar, você coloca o Danilo Santos, que são jogadores que precisam ter a bola, o Brasil não teve a bola. O Brasil recuou jogando dentro do seu campo. E aí a gente... Eu acho que fechou, eu não vi o dado final, mas acho que fechou em 25% a nossa posse de bola no segundo tempo. Exatamente, mas assim mesmo porque a Noruega também dizia, quando fez 2-0, ela abdicou também, porque era um resultado já para ela. Então assim, e alguns jogadores também, alguns jogadores foram muito abaixo. Isso me surpreendeu, André, negativamente, porque muitos jogadores estavam melhorando e nesse jogo foram muito abaixo da expectativa para um jogo decisivo como esse. Esse lance no começo do jogo, eu acho que já era um sinal da qualidade do adversário, né? O Odegaard acha um passe lindo, para nossa sorte havia um impedimento. E tem mais, da qualidade do adversário e da falta de tesão de marcação da seleção brasileira, porque o Casemiro ele volta trotando. O Casemiro é o primeiro volante, ele tinha que estar na marca do pênalti. A sorte que estava impedido o jogador. O Brasil, numa roubada de bola do Ryan, vai conseguir um pênalti a seu favor. Com os lances do Brasil foram, a maioria, com roubadas de bola. E aí, gente, ironia do destino, os 3 melhores batedores do Brasil estavam no banco, né? Igor Thiago, Neymar e Rafinha, que é o batedor número 1 hoje do Brasil. Os 3 bons batedores de pênalti. E aí estava em campo de batedores o Vini, que bateu 7 pênaltis esse ano pelo Real Madrid, perdeu 2. Está sendo criticado, inclusive, pelos pênaltis que perdeu na Espanha. E, para nossa surpresa, acredito que o Ancelotti vai dar alguma explicação sobre isso, o Bruno Guimarães foi o jogador escolhido para bater pênaltis. O time dele, o Newcastle, bateu 12 pênaltis na temporada. Ele bateu 2 dos 12. 2, o Gordon bateu 9. Então ele não é o batedor de pênalti nem do time dele, converteu os 2. Esse ele bateu muito mal. Acredito que nos treinamentos ele devia estar batendo melhor do que o Vini. Bateu muito mal, perdeu, e talvez o nosso melhor jogador na Copa até ali, ou um dos melhores,
sumiu do jogo depois do pênalti, sentiu o golpe, passou a jogar muito mal. E aí, depois do pênalti, a gente deu uma melhorada ou nem isso? Mas eu vou falar uma coisa. Por que não bateu o Vini? Isso, Por exatamente. que não Bater bateu o depois. Vini? Essa é a minha questão. A gente tem que elogiar quando tem que elogiar, mas tem que criticar Vamos debater quando o depois. jogador que tem que aparecer não aparece. Perfeito, gente. Vamos Não só contar aparece. a história do jogo. Aí, nos pênaltis, a gente vai debater, até porque o Ancelotti vai dar alguma explicação para isso. Mas, assim, seguindo a história do jogo, perdemos o pênalti. Como é que ficou o jogo depois do pênalti perdido para vocês? Depois do pênalti perdido, parece que o mental do Brasil deu uma abalada, principalmente Bruno Guimarães. Eu quero deixar bem claro que o Bruno Guimarães foi um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo. Foi. Tá? E como tem essa mística, eu passei por isso, né? O Brasil perdeu, a culpa foi do Felipe Melo ter sido expulso. Tá certo? Eu prefiro de verdade ser expulso, mas entrar com tesão, entrar com vontade, do que propriamente ficar andando dentro de campo. Tá certo? Então, o Bruno Guimarães foi um cara que correu, que lutou, então a culpa não é dele, não. Como disse o D'Alessandro aqui. O Brasil depois teve oportunidade, Rizek. O goleiro deles pegou muito O hoje. goleiro deles pegou muito. O Brasil teve oportunidade. Só que o seguinte, a falta de eficiência. Foi a falta de eficiência. Isso me leva a quê, realmente? Do ciclo. Das cagadas que foram feitas no ciclo. Quando entrou o Rodrigo Caetano, depois que entrou esse pessoal aí, que as coisas começaram a melhorar, já foi no final. Na hora que saiu aquele presidente que não sabe nada, já foi no final. Então o Brasil começou a pagar por isso, cara. Eu quero destacar, o Alisson levou 2 gols. Mas nesse lance. Fez um grande jogo. Nesse lance em que o Haaland consegue ganhar Ele diminui o do espaço. Gabriel Magalhães, ele faz uma defesaça. Defesaça. 0x0, né, Rizek? 0 a 0. Bom lembrar que tava 0x0. Não, mas 0 ele a fez 0. 2, 3 defesas importantes. Exato, Hein? Importante no meio do jogo. Exato. Eu só acho assim, nessa questão das perdas de gol, a entrevista do Haaland mostra exatamente tudo aquilo que eu vi dentro da partida. Você tem a oportunidade, você vai lá e perde 3, 4, 5 vezes. Você viu o que ele respondeu pro repórter? Eu tive Aí foi a 3. grande Aí, ó, chance do olha Brasil. O Hendrick, que tinha acabado de entrar, Olha isso. se precipitou ali. Ele tem Foi 3 uma chances. jogada Ele tem 3 chances. De 3 chances, em 2 ele mete pra dentro. Pra mim é isso. Não tem, é parte técnica. O Casemiro jogador rouba a tá ali, eu acho bola. isso. O Casemiro rouba a bola, dá um bom passe de esquerda. O Vinícius Júnior dá uma ótima assistência. Aí entra aquele que a gente tanto pedimos a convocação do Henrique por isso. Eu opino que se o Brasil sai na frente, abre o placar, dificilmente a Noruega conseguiria nos machucar. Ia controlar Dificilmente. mais. Ia controlar mais e ia ser melhor. Agora, a gente viu 2 jogadas do Hendrick agora pelo meio. Ele entrou de 9. Sim? Se movimentando de centroavante. Por que ele foi... Aí que nós falamos, quando entra o treinador, quando nós elogiamos alguma mudança do treinador em jogos anteriores, e hoje nós temos que criticar. Na minha opinião, ele colocou o Hendrick pela direita quando o Hendrick estava sendo muito produtivo pelo meio, e coloca o Neymar, e concordo plenamente com o Felipe. Esse lance é uma salvada do Alisson, tá? Porque Exatamente. No início, o Haaland ia chegar. na hora que eu vi o primeiro, eu falei assim, nossa, o que o Alisson foi fazer ali? Ele salvou. Ele salvou. Defesaço. Aí você vê como a Noruega vai crescendo nos últimos 20 minutos do segundo tempo. Porque o Brasil né? vai pra trás. Perfeito. O Brasil vai pra trás e não tem mais a bola. A seleção brasileira nessa hora tinha 20% de posse de bola. Mas aí que nós pedíamos o Neymar solto, Mas com aí- alguém na mas sem frente, a bola, como é que o e Neymar vai Neymar resolver? solto, deixando a ele à posse de bola. vontade. Sem a Deixando bola. ele à vontade para jogar. Deixando ele à vontade para Esse jogar. gol aí é absurdo. Onde é que erramos aí? Primeiro, a não marcação lá. Olha como ele tem tranquilo pra fazer o cruzamento. E aí a antecipada do Depois se Haaland. cruzou, A gente 1,95 m. falou Calma, pode voltar um pouquinho? A gente Ou falou pode isso parar aqui aí? Depois a gente volta. A gente falou isso aqui, gente. A gente volta. O Gabriel Magalhães está longe dele, não tá nem vendo aonde ele tá e ele antecipa. E aí, talvez uma das defesas da Copa do Naila, É um né? milagre. Absurdo. É um milagre. Esse é o milagre que a gente fala. É um milagre. Cara, essa defesa foi Que absurda. ia ser um gol contra, né? Gol contra. Gol Que contra. defesa, e aí o gol do empate. Não estou colocando a culpa no Alisson, hipótese Não, alguma, pra mim entendo. foi um dos melhores em campo hoje. ó. Mas é um milagre do chute do Haaland, por exemplo, o segundo chute. Esse é um milagre, só um Gozado milagre que, fazer uma assim, vendo defesa os como melhores essa. momentos, parece que a gente teve no ataque o tempo todo, né? Eu acho que os melhores momentos não contam, na minha opinião, o né? jogo. Exato. Não a contam leitura o jogo. do jogo. É, Eu também exato. concordo com você. Aí, ó, olha como é que ele domina, toca com a esquerda e ninguém chega. tem Depois 6 nós vamos jogadores. parar a jogada. Ó, domina com a direita. Olha lá, parece que ele tá no treinamento. Dá um toquinho, olha lá, o mais próximo dele, a distância. Mas tem De 6 1,5 m, jogadores. 2. Tem 6 jogadores em volta dele. Gente, 6. se nós estamos falando o tempo Olha todo, isso. não pode dar espaço. O Haaland precisa de pouco para fazer muito. Veja bem, vou repetir. O Haaland, ele precisa de muito pouco para fazer muito. É aquele jogador que muitas vezes no City ou na Noruega não pega na bola. Uma oportunidade que tem, ele pum, isso. caixa. Ele falou. Cara, a gente tá falando isso o tempo todo. Não é possível que os caras vão ficar olhando o malandro chutar Mas e o nós malandro antecipar e fazer o gol. Felipe, fazer nós o gol. falamos ontem aqui. Não só ele na área. Tem que marcar ele na área. Tem que pegar ele, mas tem que encurtar para Grudar. que Antes da bola cruza. chegar nele. Para Grudar. que cruza. Grudar Tem que nele. encurtar, tem que grudar.
não tem que deixar cruzar, não tem que deixar escolher o melhor passe. Ele na área é matador. Ele fez 2 movimentos impressionantes, foi o primeiro gol dele. Nossos 3 grandes batedores estavam no banco no momento. Não estou culpando ninguém, acho que é uma ironia do destino. O Brasil tem 3 grandes batedores de pênalti. Neymar, talvez seja um dos grandes do mundo, que aí lamentando a sua... Não sei se é despedida da seleção, de Copas seguramente. Da seleção também. Bom, não sei. Não tem dúvida. Não sei. De Copas eu duvido que tenha mais uma. O Igor Thiago e o Rafinha. André, diga... Só uma questão. A gente está falando muito aqui eu particularmente, estou falando por mim, dos erros do Ancelotti nessa partida, nesse jogo, e até em alguns jogos também que deu certo. Aí quando dá certo a gente esquece, né? Porque o resultado veio. Mas do outro lado, eu estava conversando com o Dali em off, o treinador da seleção do norueguês, ele tira no intervalo o Nusa, que era um dos melhores jogadores. Eu não entendi essa alteração. Por quê? Porque o Nusa não Nusa cruza. e o Sorloth, O Nusa ele não tirou no cruza. intervalo. Quem cruza é o Sheldon, né? Ele sempre traz para dentro o jogador do Benfica você acha para que buscar essa é a esse sua leitura? cruzamento. Exatamente. Ele fez o Ele faz o cruzamento. Cara, foi bem agora. E o do lado direito, o Bob, Pra poder chegar no ralo pra da chegar- bola. a bola não chegava no Porque o ralo. Nusa, ele corta e finaliza. Ele corta e finaliza, exatamente. Cara, boa leitura essa. E do Paulo. lado do Bob aqui, Queria ter pensado isso. para Boa fazer a leitura. marcação. Boa leitura. Para acompanhar aqui o Vini Júnior para fazer uma dobra. O treinador foi muito, muito inteligente. Depois você vai ver, o Rizek, nós vamos parar na hora, Boa leitura, hein? na hora do gol do Haaland, o gol de cabeça dele, nós vamos parar que você vai ver só que ele pega, ele corta e traz para a perna boa dele, Sim. justamente para botar na área. Ele Ótima buscou leitura do Paulo. E o Haaland olhando, já Você observando. conhece um pouco desse negócio de futebol, cara. De cruzamento, você sabe que eu entendo um pouco. Né? Boa leitura, cara. Você não falou isso lá na salinha pra gente? Eu tava esperando para falar aqui. Boa pra ninguém leitura, falar, entendeu? cara. Não, me coloca nessa aí que tava Olha só. conversando. Hein? Tava junto, né? Porque eu não entendi, saiu Nusa. Eu não pô. entendi. Por isso, porque o Nusa não cruza nenhuma bola, só vai para Perfeito. dentro. Não, você Quem tem que é o toda a número razão. 13 ali que falhou? É o Danilo, né? Danilo, É o Danilo, beleza, olha ali. Danilo. Pra mim, o Danilo, ele tem. É um erro do Danilo. E outra, eu vou lembrar eu tenho uma imagem clara na minha mente do Danilo abafando. Ele salvou o Flamengo de tomar um gol no último minuto de jogo na final da Libertadores. A bola sobrou, se eu não lembro, pro Flaco Lopes, pra alguém que chutou. Ele abafou, a bola bateu nele e saiu. Foi, Flaco um gol Lopes. que ele fez pro Flamengo. Um gol que ele fez pro Flamengo. Hoje ele fez totalmente diferente. Você tá vendo que o cara tem qualidade na área, você tem um furacão ou um cometa, que vai cometa Haaland, sai e não deixa cruzar. Aí o cara é destro, deixa cortar, o cara cortar pra dentro, olhar e cruzar. Gente, bota o cara pro fundo. Então, assim, realmente, aí foi um erro clássico e ótima leitura realmente do Paulo. Ó, me passa uma informação aqui que o Ancelotti não quis falar no campo. Naquela entrevista que é feita no Normalmente, campo, né? ele não quis. Pelo protocolo da FIFA, o treinador ele é obrigado, assim como o melhor em campo, a aparecer para a entrevista coletiva. Então a gente vai ter explicações do Ancelotti, ele pode responder do jeito que ele quiser, mas a gente vai ter ao vivo aqui no Seleção a entrevista dele. Queria falar uma coisa. Seguramente, se fosse qualquer treinador brasileiro hoje no Banco do Brasil, ele estaria sendo criticado pela Não, eliminação. e ele está sendo criticado. Porque é da nossa cultura. Exato. O Ancelotti não está imune a críticas. Não acho que o trabalho dele seja brilhante, nada disso. Apenas pondera o seguinte: ele é um treinador estrangeiro, ele chegou na Copa do Mundo com 13 jogos à frente da seleção. A gente cobraria de um treinador brasileiro já ter um time, já ter alternativas com 13 jogos. Ele claramente em 13 jogos não encontrou. Foi tentando encontrar aqui na Copa. Eu não sei qual será a decisão dele e ele começa a falar agora. Vamos ver a entrevista coletiva do treinador do Brasil. Region, to ask the question, please raise your hand and wait for the microphone. Now passing the floor to Fabio to start the press conference. Thank you, Andrei. Good afternoon, everyone. Pedro, please. Ancelotti, Pedro Ivo, ESPN, tudo bem? Eu queria me permitir 2 perguntas, até porque não teremos mais entrevistas agora, então eu queria aproveitar essa para fazer 2. A primeira, o que não deu certo no que você planejou para o jogo de hoje e o que você queria com o Neymar, o Vini e o Endrick ao final da partida ali. Obrigado. Eu acho que o jogo por uma parte ha sido bom jogo, tivemos muita oportunidade na primeira parte, na segunda também, quando el partido estava 0-0, tivemos a oportunidade. Depois, os cambios eram para meter mais frescura e para dar mais profundidade para tentar de ganhar o jogo. Ancelotti, o Wellington Campos da Rádio Itatiaia. O torcedor do Brasil está muito chateado
O que o técnico da seleção que vai ficar para 2030, depois de um ciclo de um ano, fala para esse torcedor, por gentileza? É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu acho que o equipo até agora fez não um mundial espetacular, mas um bom mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim, tu tens que pensar que uma derrota é o início de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota. Professor, no livro O Sonho, o senhor diz que na eliminação mais doída na Champions League, que foi do La Coruña, o senhor se questiona, será que eu subestimei o meu adversário? Aqui, será que o senhor superestimou a chance de o Brasil, em um ano só de trabalho, e ter 35% de posse de bola foi um plano? Eu acho que o Brasil, com esta plantilla, podia competir até o final desta Copa do Mundo. Também o jogo de hoje me parecia um jogo que a equipe tinha controlado, tivemos oportunidades. Era muito mais complicado fazer pressão alta, porque a Noruega metia muitos jogadores atrás, baixava muito o Odegaard, então fazer uma pressão muito alta era um risco para a velocidade de Haaland em 1 contra 1. Mister, boa noite. Márcio Bernardes, da resenha Bam Bam Bam. Há um ano o senhor chegou no Brasil muito apoiado, aplaudido, provocando uma confiança da torcida muito grande pela conquista da Copa aqui nos Estados Unidos. Agora que o Brasil caiu e se desclassificou, como o senhor acha que a torcida vai reagir ao senhor e ao seu trabalho? Eu não sei como vai reagir. Eu posso dizer o que vamos fazer nós, que é seguir trabalhando para esta seleção, tentando de melhorar, tentando de buscar novas ideias. É o mesmo que hemos hecho neste ano. Eu acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, o deporte é assim. A vezes tu tens que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Ok, professor Rafael de Vério, Rádio Gaúcha. De onde parte, então, esse novo ciclo? O que essa Copa do Mundo deixa de legado para o próximo ciclo, então, que o senhor está à frente? Eu acho que sim, é uma experiência, por minha parte, deludente por o resultado, óbvio, porque estamos muito tristes, mas uma experiência que ha sido bonita, hemos criado um bom grupo, agradecer aos jogadores que trabalharam muito bem, que criaram um bom ambiente. Però não sempre no deporte todo sai perfeito. Eu acho que o esforço de hoje não se merecia perder, però temos que evaluar também o equipo rival que tem e tinha, e lo hemos dicho também ontem, jogadores muito bons que han marcado a diferença. Ancelotti, Duda Gonçalves, da Record TV. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento, especialmente como técnico dessa eliminação e também como foi no vestiário da seleção brasileira, se você teve contato agora rapidamente com os jogadores ou não, o que você pode passar do seu sentimento como treinador e também do elenco da seleção. É óbvio que estamos profundamente tristes, como estão profundamente tristes todos os torcedores. Isto é um sentimento bastante normal e aí temos que buscar uma reação correta. Yeah. First here, second row here, please. You. Oh, okay.
Mister Valeria Rubino, lei ha vinto praticamente tutto nella sua carriera. Qual è stata la scelta più importante che non compare in nessun palmarès? E se tra 20 anni un allenatore studierà il calcio di Ancelotti, quali valori, quali principi, quali qualità spera che siano diventate il suo simbolo? No, E che io, si tornarono seu símbolo. non voglio essere di esempio per nessuno. Vivo questa Desejo ser passione, exemplo l'ho vissuta quando para ninguém. quando Eu ero vivo ragazzino, essa continuo a viverla alla stessa paixão maniera fino a che e o entusiasmo questa desde passione que eu rimane era continua. pequeno, e essa paixão pelo futebol continua. Jornalista norueguês. O que o impressionou mais na equipe norueguesa e até onde vão chegar, na sua opinião? Nós sabíamos que eles podiam jogar com esse estilo. Tentaram manter a intensidade do jogo com a posse de bola. Nós, durante 70 minutos, o jogo estava sob controle, mas o Haaland acabou decidindo o jogo. Ancelotti, eu queria saber de você, agora com a iminente aposentadoria do Casemiro, você acha que, beirando o próximo ciclo, de olho na próxima Copa de 2030, o grande problema é o meio-campo? É essa reestruturação no meio-campo da seleção brasileira? Boa noite. Obviamente tenemos que pensarlo. Es bastante evidente que no medio campo acho que tienen que salir jugadores de nivel, jóvenes, pero temos jóvenes no futebol brasileiro que possam estar na seleção no futuro. Professor, Júlio César, Portal Agora Mandaguari, Grupo Maringá de Comunicação. Foi um ciclo muito atropelado, o senhor assumiu o time faz apenas um ano. Em algum momento, o senhor acreditou verdadeiramente que seria possível o título? E o que o senhor pretende mudar a partir de agora, as principais mudanças para esse ciclo de 4 anos que vai começar? Bom, como eu disse, agora temos que manejar a tristeza e depois, amanhã, começaremos a pensar no que pode ser o futuro desta seleção, que já tem grupo bastante sólido de jovens, de outros mais veteranos que podem continuar na seleção e de novo jogadores que podem entrar. Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Carlo Ancelotti, o Brasil fez 12 gols de pênalti no ciclo desde o fim da Copa de 2022 até aqui. Seis cobradores acertaram. O único que estava em campo no momento da cobrança era o Vinícius Júnior. Por que não o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães? Porque fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais, também de nosso. O melhor na seleção era Rafinha, obviamente que estava naquele momento no campo. O melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha era Bruno Guimarães. E depois Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. Mister, tudo bem? Queria que você falasse um pouco do que foi o jogo depois das mudanças na parada técnica ali. Parecia que o Endrick entrando no jogo era aquela flecha para dar profundidade, ele logo tem uma chance muito clara, e depois com as mudanças na parada técnica, parece que o Brasil perde um pouco de força e de velocidade e acaba que a Noruega se debruça um pouco mais no campo de ataque. Fazer uma análise sobre esses 20, 25 minutos finais, se não deu certo, o que o senhor acha? Muito obrigado. Eu acho que Endrick entrou para dar mais profundidade, teve a oportunidade depois minuto ou dois, e depois para meter mais qualidade no último terço, metemos a Neymar e pusimos na direita Endrick e depois cambiei Bruno porque estava cansado para meter perna fresca no meio campo. Okay, thank you. Thank you, Andrei. Thank you, everyone. Obrigado. Thank you very much, and we continue with Norway head coach Ståle Solbakken shortly.
Bom, vou começar pelo que aconteceu em ordem cronológica no jogo pênalti. Como eu já tinha falado aqui, os 3 melhores batedores do Brasil estavam no banco. O Rafinha, que se lesionou, o Igor Thiago, que perdeu a posição, disputou só o primeiro jogo, e o Neymar, que não tinha condição, segundo o Ancelotti, de começar jogando. Aí ele apontou para o Bruno Guimarães. Zé, desculpa, ele falou que tinha condições sim. Não. Ele falou que tinha condições de jogar 90 minutos. Sim, mas que ele preferiu não utilizar de início. Aí veio o Bruno Guimarães. Ele falou que fez uma estatística de 1 ano. Neste ano, o Bruno Guimarães bateu 2 pênaltis pelo clube dele e converteu os 2. Ele se machucou, ficou 3 meses fora. O Newcastle teve 12 pênaltis batidos nessa temporada. O Gordon é o batedor número 1 do Newcastle, converteu 9. O Bruno é o segundo, converteu 2. Ele não é o principal batedor do time dele. O Vini bateu 7 no ano, perdeu 2. Os 2 que ele perdeu, ele foi muito criticado na Espanha. Mas fez mais. Estatisticamente, não. Ele perdeu quase a metade dos que ele bateu mas me antes da desculpe. Copa, estatisticamente. Se tem um pênalti na Inglaterra, quem que pega a bola? Harry Kane. Cara, Se mas tem um pênalti em Portugal, quem pega a bola? Mas, Paulo, peraí. Só deixa o eu Rivelino não batia pênalti. Amigo, ele é o jogador da seleção brasileira. Se ele bate mal? Mas ele bate, ele faz, ele pega no Real Madrid. No Real ele Madrid. não tá batendo bem. Pra mim é um jogador que ele é o craque. Quem é o craque da seleção brasileira hoje? É o Vini Júnior. A gente tá falando sobre isso ou não é mais? Mas geralmente o craque assume a responsabilidade. É isso. Mas e se o craque não bater bem pênalti? Exatamente, o craque assume a responsabilidade. Mas é um momento também, concordo. É um momento. É personalidade. É um momento. E se ele tá batendo mal? Eu te entendo. Eu concordo com você. O Rivelino, que foi o craque do Brasil por anos, não batia pênalti. Mas ele jogava com quem? Isaac, deixa eu falar uma coisa. Com muita gente, mas ele não batia pênalti. Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa. André. Na verdade é o seguinte, o craque, ele assume a responsabilidade nesses momentos. Aí é ali que ele tem que estar. Só que tudo bem, o treinador chega e fala assim, olha só, é o Bruno Guimarães que vai bater, tá tudo acertado. O craque na hora do campo fala assim, eu vou bater, Exatamente. eu tô bem pra bater, isso que eu tô falando. Eu duvido que o Bruno Guimarães vai bater. Mas o Ancelotti já tinha dito naquele amistoso contra a Croácia, quando o Endrick pegou a bola e queria bater, que nos times dele já entra previamente combinado quem é o primeiro e o segundo. Todo time é assim, André. Então, todo time é assim. Mas acontece no o cara futebol pega a bola e fala, eu vou bater. O Endrick pegou e ele não deixou. Mas depois explicamos pro treinador. Você quer comparar o Endrick com o Vinícius Júnior na seleção? Não, eu só acho o seguinte. Não, de maneira nenhuma. Se o Vini não tá batendo bem, e não acho o Vini um bom batedor de pênalti. Eu também não. Eu tampouco. Eu não acho. O Bruno Guimarães é um bom batedor? Não, cara. Claro que não é, tanto que ele perdeu. Não, o que eu tô falando é o seguinte. A gente não tinha um bom batedor de pênalti. É que nesse caso, eu tô eximindo o Vinícius Júnior de culpa, porque se vem uma ordem do treinador, é completamente diferente. Exato. Agora, obviamente que pra mim, assim, por mais... Tem um cara... Se é o Cristiano... Não vou colocar o Cristiano, não. Foi mas é previamente estabelecido que era o Bruno. O cara vai, no mínimo, vai falar, deixa eu bater. Deixa eu bater. Felipe, tu sabe o Endrick não pôde bater, certo? Mas o que ele fez? Ele pegou a bola e foi lá, o Ancelotti falou, não bate. Ele pegou a bola e assumiu, eu quero bater, quero bater. Quantas vezes a gente... Entrou previamente decidido que era o Bruno Quantas vezes a bater, gente... Eu fiz isso já, tá? Quantas vezes a gente acontece que tem que bater outro, eu me sinto confiado, eu vou e bato e depois explico pro treinador. Depois eu explico pro treinador por que eu bati e assumi. Mas e se eu errei, assumo. E se eu fiz o gol... Mas por que você fez isso? Porque você era o cara do time. Tudo bem, mas aconteceu você comigo era o cara do time? Não, mas você era o cara do time. É o que nós estamos falando. É o momento da cobrança. O Vinícius Júnior é o cara do time, é assumir a responsabilidade. É sobre isso que eu tô falando. Vamos ver se ele vai fazer menção de alguma coisa. Ele fez nem menção de pegar assim, deixa eu bater, cara. Exatamente. É isso que eu tô falando. Se você vê ali que ele não faz nem menção de querer bater. A culpa, beleza, tá, mas pelo menos poderia falar assim, pô, deixa eu bater, que eu sou o cara, eu tô aqui. E até mesmo pra brigar pela artilharia ainda, o cara tá brigar doce, pela artilharia, ele é o cara da seleção brasileira, Para pegar confiança, a vezes tem um momento dentro do futebol. Eu não joguei nunca a Copa do Mundo e gostaria de ter jogado. Tem um momento no futebol que tu tem que pegar a bola e tem que assumir. Exato. Tem que assumir. Não fazer só o que o treinador quer. Sabe por quê? Porque esse é o momento que tu vai fazer a diferença na tua vida, na tua carreira. Esse é o momento, esse é o momento. Esse é o momento. Bom, ok, opinião de vocês. Olhando para os jogadores que estavam em campo, Marquinhos tinha perdido o pênalti decisivo contra a Croácia. Gabriel Magalhães perdeu o pênalti decisivo na final da Champions pelo Arsenal. Aí eu olho pro time. Martinelli bateu bem pra caramba na final da Champions. Martinelli bateu bem. Aí eu olho pro time, né? Quem é que tem no time? Insisto, os melhores estavam no banco. E aí o treinador havia estabelecido que o Bruno Guimarães, que bateu 2 pênaltis só no ano, era o batedor. Eu adoro o Vini Júnior. Inclusive, assim, eu acho que ele sai maior na seleção
do que antes da Copa do Mundo, na minha opinião. A Copa do Vini o torna maior na seleção do que antes. Eu acho que a participação dele é boa aqui no Mundial. Não acho o Vini bom batedor. Ele perdeu a metade dos pênaltis que teve a oportunidade de cobrar no Real Madrid. Foi super criticado na Espanha. E eu acho que os treinamentos devem ter dito alguma coisa nesse sentido. Mas num momento como esse, decisivo, ele sendo o cara, é ele que tem que pegar essa possibilidade. Me desculpa. Não, não sei ser, se ele bate bem, se a questão... Agora, mesmo se ele bate mal? André, o Bruno Guimarães batendo mal, o Vinícius Júnior, do jeito que ele tá, confiante, você não tá falando aí, o melhor jogador da seleção brasileira. Já fez 4 gols na Copa. Já fez 4 gols. 4 gols na Copa. Buscando a artilharia. Eu concordo com o Paulo. O que importa é o momento dele, a autoconfiança dele. Pô, o Neymar não teve pênalti no último minuto? Se o Neymar pede, a gente tá aqui o pessoal tá aqui, ó, no Neymar, ó. Exato. Foi lá, bateu mas do o jeito Neymar que tá. é um grande batedor de pênalti. Sim, cara, mas Vinícius Júnior é o cara do time. É o cara do time. Mas aí o preço que ia pagar o Neymar ia ser muito alto. Muito alto. Se errava. Muito alto. Não ia ser muito alto? Ele não precisava ia bater o pênalti, Não ia... Cara, não. Aí cara, mais um gol na Copa do Mundo. Ele é o batedor Mas, do time. cara, se errava o Neymar... Assim, sinceramente, o jogo já tinha acabado ali, né, praticamente. Tudo bem, mas tem que bater. Se ele não bate, cara, André... Eu não vou crucificar o Bruno Guimarães porque perdeu um pênalti. Exatamente. Foi o melhor da Copa. Mas ninguém tá crucificando o Zico já perdeu o pênalti. Bruno Guimarães foi um dos melhores da Copa. Claro, não dá. Mas o Vini também foi. O Vini também foi. Sim. O Vini também foi um dos melhores do Brasil. Eu acho que o Vini... Assim, é que talvez as pessoas esperem algo que o Vini não possa dar. O Vini não é o Messi. O Vini não é o Mbappé. Então não vou brigar por bola de ouro, irmão. Então, esse ano ele não vai brigar por bola de ouro. Não, mas o cara esse ano ou no futuro. No futuro vai. Porque nesse momento... Se ele é o maior jogador da seleção brasileira. Se ele é o cara do Real Madrid. Se a gente tá falando aqui que ele vai enfrentar os caras. Eu não tô falando do pênalti, eu tô dizendo o seguinte. Não, em tudo. Quem tô falando criticar de jogo, a Copa do Vini, por exemplo, talvez espere que o Vini seja o Messi. Eu acho que o Vini fez uma Copa de Vinícius Júnior. Uma boa Copa. Foi o melhor jogador, o melhor atacante do Brasil no Mundial, chamou responsabilidade, errou muito porque o futebol do Vini é de tentativa e erro. Quem vê só os melhores momentos no Real Madrid acha que ele só acerta. É um jogo em que ele tenta. Hoje o que ele tentou, infelizmente, não deu certo. Eu acho que o Vini sai da Copa maior do que entrou com a camisa do Brasil. Eu concordo, mas tu concorda que para subir esse degrau, o que nós estamos falando... Era nesse momento? Era esse momento? Pode ser. Se ele quer brigar por um balão de ouro, se ele quer brigar... Não? Pode ser. Acho que era uma pergunta a ser feita para o Carlo Ancelotti, inclusive. Porque com o Vini ali, por exemplo, eu não sei como responder, eu não estou acompanhando os treinos, eu não sei se o Vini perdeu todos os treinos ontem que o Brasil treinou, eu não sei. Infelizmente, os colegas fizeram muito discurso ali e poucas perguntas. Exato. Essa era uma boa pergunta. Essa era uma boa pergunta. Mas olha só isso aí, cara. Por que o Bruno e não o Vini? Era uma boa pergunta. A gente vê isso aí, cara. O Vinícius fazendo a pressão pós-perda, roubando a bola. A gente vê uma pressão pós-perda do Brasil em outros jogos, roubando bola e fazendo gol. Aí hoje vai sair no contra-ataque. Só no contra-ataque. Os caras tendo 600 tocas de passe, 700 tocas de passe. O Bruno bateu muito mal o pênalti. Muito mal. Muito mal. Mas hoje o Brasil, nós estávamos falando isso, hoje o Brasil, a chance que criou foi porque atacou organizado e o pós-perda foi muito forte. Estava perto, estava próximo para jogar. E por que não faz mais vezes? É isso que eu pergunto. Para que recua? Mas ele explicou aí, tu viu? Ele falou lá. Ele falou que tinha que marcar mais atrás porque o Haaland pela bola longa. mano. Você estava dando certo. Mas eu tô com você, Felipe. Eu tô com você. Eu também concordo. Vem cá, deixa eu falar. A seleção brasileira não é o Real Madrid. Exato. E é o seguinte. Agora a gente vai culpar... A gente não tem mais treinador brasileiro pra gente culpar, amigo. Temos que falar do treinador. Não temos mais treinador brasileiro. A culpa agora é do treinador brasileiro, porque se fosse treinador brasileiro tivesse feito o que fez isso aí, a gente estava aqui, ó, ganhando o treinador brasileiro. Quais foram, na sua opinião, assim, elenca os erros do Ancelotti hoje, na sua opinião? Então, pra mim, o primeiro erro, não ter começado com o Neymar em campo. Eu falei antes, isso era um jogo pro Neymar, pra estar flutuando. Eu colocaria o Neymar no lugar do Paquetá flutuando. E teria dado certo, porque o Neymar fatalmente teria feito esse primeiro gol de pênalti. Segundo erro, as trocas dele no final, colocar primeiro de tudo, recuar o time. Temos as alterações pra gente debater? Pra mim, ele não poderia, em hipótese alguma, recuar a equipe. A equipe estava bem do jeito que estava no primeiro tempo, mesmo com eles um pouco mais com posse de bola, o Brasil estava saindo em transição rápida, estava encontrando espaço, estava encontrando transição rápida. Depois o Brasil recuou ainda mais. Ele tirou o Matheus Cunha, que também fez uma ótima Copa. Hoje não fez um bom jogo, mas taticamente... Ele é importante. Você achou essa alteração equívoca? Eu faria alteração. Não deu certo. Porque o Hendrick entrou muito mal.
O Hendrick é um cara que eu elogio bastante também, mas entrou muito mal. Pra minha surpresa, eu não tinha gostado da escalação inicial. O Martinelli jogou bem. Jogou bem. Foi uma escolha que se demonstrou... Jogou bem. Que deu resultado. Né? Mas o Ryan ofensivamente também não fez aquele jogo brilhante. Mas ele rouba a bola que origina o pênalti. No segundo tempo estava ajudando muito a Danilo. Eu acho que ele tirou o Bruno. Na minha opinião, ele tirou o Bruno porque o Bruno sentiu o pênalti. O Bruno murchou depois. Pra mim, não teria que tirar o Bruno, ele teria que tirar o Casemiro. Eu também. Pra mim, tiraria o Casemiro. Que tá claro, é um jogador que ele não tira de campo. Não foi assim contra o Japão, mesmo com o amarelo. Mas deu pra ver que tava mais cansado hoje que o Bruno, né? Eu sei. Mas é um jogador de segurança. Não tô defendendo, tô dizendo que na cabeça do Ancelotti é um cara que não sai do jogo. E uma das coisas que o Felipe frisou bem em alguns